Convidamos já a comparecer para a formação da mesa de honra desta solenidade, Sua Excelência, o senhor Ministro de Estado da Justiça, Tarso Genro. O senhor Presidente Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, advogado César Brito. O senhor Presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, senhor Paulo Abrão. A senhora Presidente da UNE, anfitriã, senhora Lúcia Stumpf. O senhor Presidente da União Estadual dos Estudantes do Rio de Janeiro, senhor Daniel Iniesco. E o senhor Presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, UB, senhor Ismael Cardoso. Convidamos a todos para, em posição confortável e atitude de respeito, entoarmos o hino nacional brasileiro. Gigante pela própria natureza.
Registramos também a presença das seguintes autoridades: estudantes do ensino médio, fundamental e universitário, diretórios acadêmicos, representantes da Câmara e do Senado Federal, associações de anistiados, entidades, organizações, grupos políticos e defensores de direitos humanos, imprensa e demais convidados. A Caravana da Anistia, atividade integrante do projeto educativo Anistia Política, Educação para a Cidadania, Democracia e os Direitos Humanos, é uma iniciativa da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. A atividade pretende contribuir para o resgate e reflexão da história do país, especialmente junto à juventude, bem como tornar a atuação da Comissão de Anistia ainda mais transparente, oportunizando a sociedade civil compreendê-la como indispensável instrumento de consolidação da democracia. Considerando este ano em que se comemora o 70º aniversário da União Nacional dos Estudantes, entidade que desempenhou um papel indispensável no processo de concretização da democracia brasileira, realizamos a 3ª edição da Caravana da Anistia neste terreno, espaço simbólico de resistência política, onde funcionou a sede da UNE de 1942 até 1º de abril de 1964, quando então militares invadiram e destruíram suas instalações. Senhoras e senhores, neste momento serão prestadas justas homenagens a Onestino Guimarães. Onestino Monteiro Guimarães nasceu em 28 de março de 1947 em Itaberaí, Goiás. Foi casado com Isaura Botelho Guimarães e teve uma filha, Juliana Guimarães Lopes. Estudante brilhante, passou em primeiro lugar geral no vestibular para o curso de Geologia em 1965 na Universidade de Brasília. Foi presidente da Federação dos Estudantes da Universidade de Brasília, FEUB, e 2 vezes da União Nacional dos Estudantes, UNE, uma delas quando estava foragido, ordenando encontros estudantis e lutando contra o regime militar, até ser preso em 10 de outubro de 1973, quando então tinha 26 anos. Desde então, nunca mais foi visto. A placa contém o seguinte texto: a União Nacional dos Estudantes, no ano de seu 70º e no ato da 3ª edição da Caravana da Comissão de Anistia, homenageia Onestino Monteiro Guimarães, símbolo da luta pelas liberdades democráticas no Brasil. Rio de Janeiro, 15 de maio de 2008, Lúcia Stumpf, presidente da UNE. Convidamos a fazer uso da palavra a senhora Juliana Botelho Guimarães Lopes, filha do senhor Onestino. Eu queria muito agradecer esse convite, que me permite pessoalmente homenagear meu pai, especialmente por acontecer neste lugar, neste ano de comemoração de 70 anos da UNE. Junto-me a vocês, na alegria pela reconquista deste espaço, marco fundamental de nossa história. De meu pai, as lembranças são poucas e ternas. O parquinho, brincadeiras, uma linda foto dele deitado em meu colo, quando eu tinha 3 anos apenas. Depois são construções que fui fazendo a partir das histórias que me foram contadas, principalmente por minha mãe, sobre seu incrível bom humor, vitalidade e generosidade. Sei que lia incansavelmente e que achava que dormir era perda de tempo, pois a revolução exigia urgência. Sei de pequenos episódios engraçados envolvendo reuniões seríssimas. Adorava futebol e era vascaíno doente. Quando o Vasco jogava, ele procurava marcar pontos de encontro com os companheiros perto do Maracanã, juntando prazer a seus compromissos. Trago a vocês um pouco do Onestino pai, com o qual pude conviver apenas por 3 anos, mas me foi dado conhecer por pessoas que o amam e respeitam muito. Aproveito essa oportunidade para também homenagear Agostinho Guerreiro, companheiro de luta dele, que procurou suprir sua ausência e sua impossibilidade de me ver crescer e me educar. Junto com minha mãe, Isaura Botelho, Agostinho manteve viva a lembrança de meu pai ao longo de minha vida. Sinto-me afortunada em ser filha de alguém que não apenas lutou por suas generosas convicções, mas que é visto como uma figura pública exemplar nas lutas democráticas do nosso país. Honrou seu mandato de presidente da UNE, conduzindo na clandestinidade, com tenacidade e coerência, a sua luta por uma sociedade mais justa, capaz de superar os padrões de desigualdade que até hoje exigem de nós uma resposta. Muito obrigada.
Elza de Lima Monerá, militante comunista, entrou para o PCB em 1945. Dedicada às atividades de base, logo assumiu funções de responsabilidade no partido, junto à Comissão de Finanças do Comitê Regional do Distrito Federal. Participou da conferência extraordinária que organizou o PCdoB e, em 1962, passou a compor pela primeira vez a direção nacional. Na direção, ajudou como revisora no processo de elaboração do jornal A Classe Operária. Com o golpe militar de 1964, passou a ser responsável pela montagem dos espaços onde se reuniam os membros do Comitê Central. Tinha a tarefa de buscar e levar os dirigentes para as reuniões clandestinas. A partir de 1967, se dedica à montagem da guerrilha na região do Araguaia, Dona Maria, como era conhecida. Foi presa em dezembro de 1976, quando já estava com 63 anos, durante a queda da Lapa. E não deu sossego aos seus captores. Ainda quando era conduzida ao DOI-CODE, encapuzada e cercada de policiais, gritava: abaixo a ditadura. Durante o tempo em que permaneceu aprisionada, foi torturada e, anos depois, participou de uma greve de fome feita pelos presos políticos brasileiros. Só seria libertada em 31 de agosto de 1979, após a anistia. A imagem que ficou de sua libertação foi de uma senhora magra, de cabelos brancos, utilizando uma calça de jeans e trazendo um disfarçável sorriso nos lábios, o sorriso de uma pessoa vitoriosa. Convido a todos os presentes a apreciarem a nossa homenagem a Elza de Lima Monerá, por meio da transmissão de um vídeo. A virgem escura foi lá, que no meio do mato um amigo de infância tentou começar. Quando eu morava na roça, eu era muito revolucionária, tudo mais, e meu pai assinava o jornal, que era aquele jornal do Assis Chateaubriand, de maneira que a gente tinha sempre notícias e tudo. E meu pai era político de oposição. Quer dizer, ele só foi político situacionista no tempo do Nilo Peçanha como presidente da República. O mais não. Daí em diante era oposição e tudo. E a oposição naquele tempo era uma oposição séria, e na roça, então não era brincadeira. Quer dizer, quando chegava nesse tempo de eleição, os fazendeiros, as pessoas que tinham empregados, iam levar os empregados para votar. Naquele tempo era assim, e as mulheres não tinham direito de votar. A guerrilha do Araguaia foi uma resistência ousada e heróica contra a ditadura. Foram operários, camponeses, estudantes, homens e mulheres do povo que levantaram bem alto a bandeira da luta pela liberdade e pela democracia. Araguaia, rio manso pra se navegar, nascer o sertão, e o maior contingente não viu o tamanho do seu coração. No dia 14 de maio de 2008, após julgamento do requerimento de declaração de anistia, acompanhada da senhora Ana Rocha. A senhora Ana Rocha recebe cópia integral da portaria número 860, de 15 de maio de 2008, com o seguinte teor: o ministro de Estado da Justiça, no uso de suas atribuições legais com fulcro no artigo 10 da Lei 10.559, de 13 de novembro de 2002, publicada no Diário Oficial de 14 de novembro de 2002, e considerando o resultado do julgamento proferido pela Comissão de Anistia, resolve declarar Elza de Lima Monerá, filha de Laudelina de Lima Monerá, anistiada política pós-mortem, ficando assegurada aos seus sucessores, se porventura houver, reparação econômica de caráter indenizatório em prestação única, nos termos do artigo 1º, incisos 1 e 2, do artigo 4
parágrafo 1º e 2º da Lei 10.559, de 13 de novembro de 2002. Para uso da palavra, a senhora Ana Rocha. Bom dia. Eu acho que, mais uma vez, Elza nos pregou uma peça e revelando um pouco a sua vida real, que, na verdade, quem deveria aqui estar recebendo essa homenagem era a sua sobrinha Elizabeth. Por algum acaso do destino, ela mora em Niterói, deve ter enfrentado algum engarrafamento, não chegou, e coube a mim, presidente do PCdoB, receber essa homenagem. O que é que eu digo? Que isso reflete a vida real de Elza. Ela tinha duas famílias, a família real, de sangue, e a família de coração, que era o PCdoB. Então é uma honra para mim receber essa homenagem, porque, olha, já estou emocionada, porque Elza, na verdade, eu convivi, a primeira vez que eu conheci Elza foi na clandestinidade, aliás, não conheci, porque ela me levou com os olhos vendados para uma reunião com a direção nacional do partido. Só depois da queda da Lapa é que eu fiquei sabendo que era Elza Monerá, que ela foi presa na queda da Lapa, foi para as páginas de jornais, então eu fiquei sabendo que aquela pessoa que tinha me levado à Casa da Lapa para um encontro com o dirigente do PCdoB era Elza Monerá. Depois disso, ao vir para o Rio de Janeiro, como presidente do partido, tive uma convivência quase de filha com Elza. Acompanhei todo o processo, até os 90 anos, está o Marcão aqui também, que nós fomos nos 90 anos na casa da Elza, no sítio dela. E o interessante é que aquela velhinha de 90 anos, já de cadeira de rodas, ela revelou toda a fortaleza de sua vida. Ela fez questão de acordar cedo e subir numa pedra do sítio, que ela considerava que era um símbolo da sua história de alpinista, porque montanhista, que ela gostava de fazer aqui no Rio de Janeiro. Sabe-se daquele momento histórico que ela subiu aqui para escrever o nome de Stalin na pedra. Então a Elza era assim, uma mulher avançada para o seu tempo. Então aos seus 90 anos ela fez questão de subir naquela pedra que representava essa sua história esportista. E depois de toda a festa, juntou, porque ela tem uma família muito grande, juntou aquela família toda em torno do bolo, acabou a festa, a gente pensou, Elza vai descansar. Não, ela sentou, pediu para a gente contar os acontecimentos e ainda pediu um jornal A Classe Operária para ler. Então, essa era a Elza, uma mulher de fibra, né, e muito à frente do seu tempo. Então, eu queria assim só destacar que a Elza não era, embora fosse do Comitê Central, militante firme, ela nunca foi uma mulher de grandes teses, né, mas de grandes atitudes. Uma militante exemplar na sua firmeza e disciplina no cumprimento das tarefas, mas ao mesmo tempo sensível e solidária com os problemas do que a cercavam. Ela realmente plantou a semente da resistência por um Brasil melhor, democrático e socialista, e nos legou o exemplo de humanidade, respeito e solidariedade. A sua imagem sempre foi associada à da professora rigorosa no português, da militante abnegada e disciplinada, da dirigente responsável e confiável à guerrilha do Araguaia, incansável na busca do desaparecido na guerrilha e de intrépida defensora da democracia e dos ideais socialistas. Seu rigor nas normas de segurança salvou muitas vidas, inclusive a do próprio João Amazonas, em um episódio no período da guerrilha, que ela relatava para os jovens militantes. Ela não gostava dos holofotes, mas participava de todas as cenas da vida partidária e das grandes decisões e batalhas fundamentais da luta do povo, como foi a da guerrilha do Araguaia. A destacar também que era uma mulher de coragem. Reguem, façam crescer e se reproduzir a semente plantada por Elza Monerá. Obrigada. Com
essa iniciativa pretende-se reunir, sistematizar e disponibilizar o conteúdo completo dos documentos, fotos, relatos e testemunhos sobre os anos de repressão política e de luta pela democracia no Brasil, especialmente aqueles constantes nos processos da Comissão de Anistia. O recolhimento, a conservação e a divulgação desses documentos e informações favorecem a um só tempo o resgate e o acesso à memória da resistência histórica do povo brasileiro a todos, potencializando a Constituição e o reconhecimento da identidade cultural da nação. Passa-se a seguir a assinatura dessa portaria pelo seu ministro de Estado da Justiça, Tarso Genro, que cria o Memorial da Anistia Política no Brasil, como projeto do Ministério da Justiça a ser implementado pela Comissão de Anistia. Convidamos o Dr. Paulo Abrão para receber das mãos do seu ministro da Justiça esse ato que cria o Memorial da Anistia Política no Brasil. Senhoras e senhores, neste momento convidamos a fazer uso da palavra a nossa anfitriã, a presidente da União Nacional dos Estudantes, UNE, senhora Lúcia Stumpf. Bom dia a todas e a todos aqui presentes. Bom dia, sejam bem-vindos. Presidente da Comissão de Anistia, Paulo Abrão, ministro da Justiça, Tarso Genro, presidente César Brito, da OAB, todos que estão aqui e que muito nos honram com a sua presença. Porque para nós da UNE poder rememorar 68, poder rememorar os atos da ditadura militar que abalaram o nosso Brasil e dizer para a geração de hoje que a gente não vai deixar esquecer aquele período, porque a geração de hoje precisa lutar por mais democracia e fazer isso simbolicamente aqui no nosso terreno, na Praia do Flamengo 132, é sem dúvida um momento muito importante da nossa história. Poder recebê-los todos aqui para uma atividade como essa, promovida pela Comissão de Anistia, em parceria com a União Nacional dos Estudantes, para nós é um momento de muita felicidade, porque muito nós aprendemos com a geração de 68, muito nós aprendemos com a militância e com o exemplo de grandes figuras como Ernestina Guimarães, como Elza Monerá, como tantos que vão ser hoje aqui homenageados, inclusive anistiados. Muito aprendemos com a braveza e com a dedicação daqueles que lutaram contra a ditadura militar no período nefasto que a gente viveu na história do nosso país. E a UNE de hoje, a UNE ainda hoje é construída por jovens como aqueles que tinham um sonho da construção de um Brasil melhor, e hoje é construída por jovens que também querem construir esse Brasil melhor, que também doam as suas vidas por essa causa em defesa do Brasil e da educação, e que ainda hoje constituem uma UNE forte, uma União Nacional dos Estudantes que batalha por mais liberdades no nosso país. Uma UNE que em 70 anos já passou por muitas fases da sua história. Teve a militância da década de 60, que teve que resistir à ditadura. Teve a militância depois na década de 90, que lutou contra a corrupção e derrubou o então presidente Fernando Collor. A gente conseguiu resistir na década de 90 ao desmonte da universidade pública, ao desmonte do Estado Nacional, que vinha sendo implementado pelos então presidentes que se sucederam naquele período. E a UNE dos anos 2000, a UNE de hoje, que precisa consolidar as reformas democráticas que começam a acontecer. A UNE que precisa ver os avanços democráticos que vão vindo devagar, fazerem chegar com mais agilidade e transformar de fato a universidade brasileira. A UNE que precisa defender a democratização dos meios de comunicação no Brasil, porque sem a democratização da mídia nós não vamos ter plena democracia no nosso país. A UNE que precisa defender que a gente não tenha mais que se reunir, como fizemos semana passada, a convite da OAB do Rio de Janeiro, aqui representada pelo seu presidente, o Adi. A OAB do Rio de Janeiro teve que reunir entidades na semana passada para exigir, para bradar liberdade de expressão de novo no nosso país, porque recentemente uma marcha da juventude foi impedida de acontecer pela justiça, impediu os estudantes de saírem às ruas, de discutirem as suas ideias, e nós tivemos que nos reunir para exigir liberdade de expressão no nosso país. A UNE que ainda hoje tem que resistir muitas vezes à Polícia Federal quando ocupamos reitorias para exigir mais democracia e mais vagas na universidade pública. E aqui eu queria também fazer uma lembrança e agradecer muito a atuação que tanto o ministro Tarso Genro quanto o presidente César Brito tiveram no recente episódio da UNB, quando nós ocupamos aquela reitoria e por intervenção e por apoio do Ministério da Justiça e também da OAB, não tivemos ali um desfecho trágico com a atuação da Polícia Federal, mas ainda hoje nós temos que lutar
por mais democracia, por mais liberdade, para que os negros consigam ocupar os bancos das universidades brasileiras, para que a gente consiga fazer de fato as reformas democráticas que a gente precisa ver acontecer no Brasil. Porque se a gente vive o maior momento, maior período histórico de liberdade e de democracia no nosso país hoje, a gente precisa deixar esse período marcado com amplas reformas. A gente precisa garantir que a gente consiga reconstruir aqui na Praia do Flamengo 132 a sede da UniDaUBS, que foi incendiada como o primeiro ato da ditadura militar. O primeiro ato, em 1º de abril de 64, foi incendiar a sede da UniDaUBS, porque sabia que era daqui que viria a resistência. Se sabia que era da juventude brasileira e dos estudantes, como foi que seria feita a resistência contra a ditadura. A nossa sede foi incendiada e foi destruída pela ditadura militar, e nós precisamos reconstruir agora, aqui nesse terreno que recebe vocês hoje, que saiam as grandes lutas e passeatas pela construção de um Brasil melhor que a gente ainda não conquistou. E a gente precisa também, para virar em definitivo essa triste página da história do nosso país, além de reconstruir a sede da UniDaUBS, além de seguir adiante com iniciativas como a caravana e a comissão de anistia, como a memória, o direito à memória e à verdade, que também vem sendo desenvolvida numa grande campanha, nós precisamos abrir imediatamente os arquivos da ditadura militar, porque precisamos conhecer o nosso passado para garantir que a construção do nosso futuro seja de perto um futuro democrático construído pela mão dos estudantes. Então eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos, dizer que nós não vamos nunca deixar de lutar por um Brasil melhor, porque esse Brasil a gente ainda não conquistou. Os sonhos de 68 ainda são os nossos sonhos, porque a gente quer um Brasil melhor, mais democrático, um Brasil com melhor distribuição de renda, um Brasil para toda a juventude se desenvolver de forma plena. Contem com a Uni para as lutas de hoje e de amanhã, porque os sonhos não envelhecem e nós vamos seguir exigindo o impossível. Presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, Ismael Cardoso. Eu acho que a Lúcia ela tocou bem aqui em algumas questões que hoje persistem na sociedade brasileira. E é bom dizer, né, que mais do que anistiar, que é fundamental, né, você reparar as famílias e as pessoas que foram perseguidas pela ditadura, é bom que se aconteçam coisas como essas, porque ainda persiste hoje na sociedade brasileira pessoas que achavam aquele momento um momento legal da história. Então, nós vivemos um momento, por exemplo, né, que houve recentemente no Senado Federal, onde um senador questionou uma ministra que foi perseguida pela ditadura militar porque ela mentia para a ditadura. Ora, ela mentia porque ela não queria entregar os seus companheiros que lutavam por um Brasil melhor e pela democracia. Então é preciso fazer esse ato para combater esse tipo de coisa. Pessoas que acham que a ditadura foi algo bacana no Brasil, né? Nós tivemos agora uma solenidade que foi a posse do Supremo Tribunal Federal, onde o seu presidente se colocou de maneira, na nossa opinião, na opinião da UBS, na opinião da Uni, de maneira a se confrontar com os movimentos sociais. Os movimentos sociais foram e são e continuarão a ser muito importantes para a democracia e para a construção de um país melhor. E isso é preciso ser dito. Então, portanto, esse momento que nós vivemos é um momento muito importante no nosso jantar. Que toda anistia, tudo isso que está acontecendo é muito importante, mas eu acho que existe uma anistia, né, entre aspas, que talvez seja a anistia mais importante que o Estado brasileiro pode fazer hoje. Que é uma anistia que vai, na verdade, não só anistiar uma ou duas ou três pessoas que precisam ser anistiadas, mas que vai anistiar milhares de pessoas ao mesmo tempo. Essa anistia é a devolução da sede da UniDaUBS aqui na Praia do Flamengo, que o Estado brasileiro precisa reconstruir. Essa é a grande anistia que nós queremos hoje, além de todas essas que nós estamos fazendo. Então, reconstruir a sede é reconstruir uma parte da história que foi destruída do Brasil, uma parte importante da história do Brasil. Então, nós, além de anistiar aqueles que foram perseguidos, aqui o Aldarante foi presidente da Uni, a Ana hoje vai ser anistiada, entre outros companheiros e companheiras, reconstruir a nossa sede, e vascaíno que sou, como César Brito e Ernestino Guimarães, apesar de ser no Flamengo, a gente quer que se reconstrua essa sede para que o povo brasileiro possa relembrar sua história e que para a Uni e a UBS e o movimento social possam de fato, né, ter a sua casa de volta para poder continuar as suas lutas para construir um Brasil melhor, justo e igual para todos. É isso, e um bom fim de manhã para todo mundo aí. Para uso da palavra nesse momento, o senhor presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, advogado César Brito. Sabe, Lúcia, é bom saber que a Uni continua sendo a nossa força.
a nossa voz. É bom saber que os estudantes continuam mobilizados. E é muito bom saber que o Estado brasileiro, através de Tarso Genro e Paulo, estão aqui nesse momento, nessa uni que nós devemos boa parte da nossa história. Nós estamos aqui para falar de anistia. A anistia é um dos melhores instrumentos que a sociedade tem para se reconciliar consigo mesmo. A anistia é a possibilidade de nós reescrevermos a nossa história. Exatamente agora, 20 anos depois da nossa Constituição Federal, que quis por fim aquele período de ditadura, aquele período em que as coisas eram resolvidas com tortura. A anistia é a possibilidade de dizermos para nós mesmos e para as pessoas que quem estava certo era aquele que não queria a censura. Estava certo era aquele que não queria que o Brasil fosse entregue ao FMI, que ao tempo todo estava aqui. Estava certo aqueles que não concordavam com torturas e dizíamos, não queremos mais esse tipo de prática. É a possibilidade de dizer que nós estávamos certos e que eles estavam errados. Mas também a anistia hoje, no mundo mais democrático, também é ousadia. E a ousadia do Estado está aqui. É o Estado dizendo que reconhecendo que errou no passado. É o Estado vindo aqui, olhe nos olhos com aqueles que foram vítimas e dizer, me perdoe, eu errei. Me perdoe e não vou repetir mais. A anistia é essa coragem cívica de dizer que aquele Brasil não é o Brasil que sonhamos, não é o Brasil que queremos que volte. Mas também a anistia não é amnésia, não é esquecimento, não é dizer que o que passou é passado e que não mais devemos dele tratar. É por isso que a Ordem dos Advogados do Brasil já ajuizou 2 ações judiciais. A primeira, para tornar inconstitucional esse decreto que ainda torna secreto o que aconteceu na Guerra do Araguaia. Precisamos enterrar as pessoas que estão lá, precisamos dizer para o Brasil o que aconteceu ali na Araguaia. E nós estamos tentando o tempo todo. E agora entramos junto ao STM com ação criminal para que puna aqueles que disseram que queimaram os arquivos da ditadura e que nada se encontra, porque esses não estão beneficiados pela lei de anistia. É isso que nós queremos, uma reconciliação real com o nosso passado. E só se reconcilia quando se sabe o que aconteceu no passado. Integralmente, sem dados secretos, sem sigilos, de cara limpa, como o Estado está fazendo aqui, ao reconhecer que vários de nós foram vítimas dessa lógica perversa e autoritária. Nós, na Ordem, fomos vítimas da ditadura. Com sangue, perdemos uma funcionária nossa. Não queremos nunca que isso volte. É até por sobrevivência democrática, não podemos permitir que volte. Nós confiamos muito no ministro Tarso Genro. Confiamos muito pelo seu passado, pela sua luta. Que esse último resquício de segredo, esse último resquício que ainda permanece em silêncio, que é a liberação de todos os arquivos, caia o mais imediato possível. Convencemos todos aqueles que praticaram tortura que é preciso que nós saibamos por que praticou, como se praticou e para que nunca mais faça isso com o cidadão brasileiro. Temos essa esperança, a presença do Estado simbolicamente na casa que foi destruída, na casa que fez com que ainda estejamos a dever, que são os estudantes brasileiros, e possa aqui nos ensinar mais uma vez que ditadura nunca mais. Ouviremos as palavras do seu presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, senhor Paulo Abrão. Meu excelentíssimo senhor ministro da Justiça, ministro Tarso Genro, senhor presidente nacional da OAB, César Brito, Lúcia, Ismael, companheiro da UEE,
senhores e senhoras que aqui estão, senhores anistianos, anistiandas, conselheiros da Comissão de Anistia que aqui estão conosco, nós temos a grata satisfação de realizar no dia de hoje, aqui nesse terreno esse que abrigou a sede da UNE e da UBS por tanto tempo, de um modo histórico, realizar essa nossa terceira caravana da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, visando o julgamento no turno da tarde de hoje de uma série de requerimentos de estudantes que à época da ditadura militar eram estudantes e que foram perseguidos pelo regime autoritário. O que nós estamos nesse momento aqui, ao meu juízo, realizando uma atividade para entrar na história do nosso país. Nesse local onde a repressão atuou de uma forma tão simbólica, de uma forma tão veemente, e estarmos aqui em maio de 2008, 40 anos depois de maio de 68, 14 anos depois de o presidente Itamar Franco ter devolvido a propriedade do terreno para a UNE e para a UBS. Acredito que o desejo, se a lei de anistia nos permitisse anistiar pessoas jurídicas, o ministro Tarso Genro, com toda certeza, determinaria a comissão de anistia, a anistia da UNE e da UBS e a respectiva reconstrução do prédio nesse terreno, por determinação das suas próprias convicções. Evidente que a lei ela não nos permite esse tipo de anistia. Porém, o fato de o ministro da Justiça vir até aqui e nesse momento, nessa solenidade, nesse terreno, na presença das pessoas que aqui estão, prestando homenagem aos personagens que aqui estão, assinar nesse ato e aqui nesse local a portaria estabelecendo a criação do Memorial da Anistia Política no Brasil, que será um centro de documentação e de referência para que nós tenhamos sempre a certeza e a convicção de que os fatos do passado não mais voltarão, já é de uma simbologia muito grande. Afinal de contas, a luta pela anistia se confunde em boa parte do tempo com a luta da própria UNE, com a luta da própria OAB. Então, o ministro da Justiça escolheu assinar essa portaria, instituindo o grupo de trabalho para a implementação do Memorial da Anistia Política no Brasil, para fazer isso aqui, nessa sede e nesse local. Então isso particularmente nos orgulha muito, não só pelas posturas e pelo todo o apoio que o ministro Tarso Genro tem dado à Comissão de Anistia, ao ter estabelecido como prioridade da sua gestão a finalização dos julgamentos de anistia, que nós ainda temos mais 25 mil requerimentos para poder serem finalizados ainda dentro do mandato do presidente Lula, e ao ter colocado isso como prioridade na sua gestão, e estar participando junto com a Comissão de Anistia, e nos ter determinado a implementação de um projeto educativo, para que essa história não seja perdida, para que a Comissão de Anistia não seja um instrumento ou uma vara judiciária burocrática de julgamento de requerimentos que depois serão guardados em determinadas gavetas em armários, para se trazer isso à tona, para se poder desvelar parte da nossa história. Afinal de contas, a anistia, como bem disse o nosso presidente da OAB, ela não é esquecimento. A anistia é um ato de reconhecimento, é um momento onde nós temos que desvelar uma série de episódios da nossa história, porque nós precisamos construir uma democracia consolidada sobre bases as quais nós conheçamos. Nós não podemos seguir adiante no progresso do nosso país sabendo que nós temos ainda contas para acertar com um conjunto de brasileiros e brasileiras. Trata-se, de fato, de uma dívida política que o Brasil ainda tem com brasileiros e brasileiras. Enquanto o último perseguido político da ditadura militar não for anistiado, nós não teremos no Brasil uma democracia consolidada. E a tarefa da Comissão de Anistia, e nós temos incorporado essas tarefas no nosso cotidiano, a implementação dos melhores esforços para conseguirmos atingir essa meta de julgar todos os requerimentos ainda dentro do mandato do presidente Lula. Evidente que a anistia, na medida em que ela realiza suas caravanas da anistia, na medida em que ela vai ao encontro dos perseguidos políticos, na medida em que ela se expõe, na medida em que ela dá uma maior transparência nos seus trabalhos, sem medo de mostrar à população quais são os critérios que utiliza para a concessão das indenizações, critérios esses que são fixados de modo objetivo pela nossa legislação, ela com isso
que é tentar promover na sociedade, acredito que estamos tendo êxito nessa tarefa, tentar promover na sociedade o retorno de um debate que é primordial, que é um debate que consolida até mesmo uma consciência política junto à nossa população, porque afinal de contas não basta para nós que aqui estamos, e boa parte dos jovens que aqui estão, jovens conscientes e esclarecidos, não basta só para nós que essa história venha e que todos nós aqui tenhamos consciência de que não queiramos que aqueles fatos do passado se voltem. Nós precisamos atingir a massa da população brasileira e promover por meio dos meios de comunicação os debates que forem necessários no enfrentamento daquelas forças conservadoras que ainda entendem que não reconhecem nem ao menos o pacto social que o Brasil firmou à época da transição democrática e que estabeleceu naquele momento que o Estado brasileiro reconhecia os danos materiais e morais que causaram aos brasileiros e que ele deveria reparar, e isso é um direito constitucional, não é nenhuma bolsa, não é nenhuma benesse. Então, na Câmara dos Deputados, nós vimos o deputado Jair Bolsonaro, de um modo até um tanto quanto grosseiro, abordar o nosso ministro da Justiça do modo como abordou. Ali está revelado para nós, só nesse episódio, de que ainda forças fascistas, espíritos reacionários ainda estão ali transitando na nossa sociedade, né? Ainda por cima com a pecha de democratas, se apresentando como democratas. Eu queria, presidente da Ordem, lhe fazer um convite público que a Comissão de Anistia também possa fazer uma caravana da anistia durante a Conferência Nacional da Advocacia, para que lá nós possamos julgar uma série de requerimentos de advogados e juristas que foram perseguidos políticos por atos próprios ou porque, na defesa dos direitos de uma série de brasileiros perseguidos, também sofreram consequências em suas vidas. Espero que a gente consiga também realizar essa atividade lá. A UNE, a UBS e a UEE do Rio, os nossos agradecimentos, a UNE em especial, por topar essa parceria aqui conosco, né? E o nosso reconhecimento de que há um equívoco hoje por parte dos nossos meios de comunicação em dizer que o movimento estudantil está ressurgindo. Na verdade, as bandeiras e as mobilizações dos nossos jovens, dos nossos estudantes, elas sempre estiveram aí. O problema é que nem sempre houve interesse efetivo em se dar visibilidade para essas lutas e mobilizações que os estudantes brasileiros sempre fizeram. Então é um equívoco dizer que há um ressurgimento. Muito pelo contrário, há sim um fortalecimento do movimento estudantil, do papel da UNE e da UEE. E o que nós compartilhamos aqui nesse momento, acredito que todos nós que estamos aqui, as autoridades que também estão, é aquela visão de que a juventude brasileira tem sim capacidade e deve participar como protagonista das principais decisões que envolvam a centralidade dos rumos da nossa nação. Acredito que esse é o nosso compromisso maior e é por isso que a Comissão de Anistia está aqui no terreno da UNE para promover essa nossa caravana e fazer o julgamento de ex-presos políticos, ex-perseguidos políticos que atuaram na sua militância estudantil à época da nossa ditadura militar. Então, os nossos agradecimentos e o reconhecimento, e a Comissão de Anistia está sempre à disposição de quaisquer um dos senhores e vamos juntos seguir essa meta que o ministro Tarso nos determinou. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra o seu ministro da Justiça, senhor Tarso Genro. Querido companheiro presidente da Comissão de Anistia, Paulo Abrão Pires Júnior, que eu queria referir aqui nesta plenária, nesta reunião, de maneira especial em função do trabalho que ele está fazendo na Comissão de Anistia, não só fortalecendo a instituição, dando serenidade e rapidez aos processos e trabalhando a partir da comissão um grande projeto cultural, educativo, de memória, no processo de construção da democracia da República, que nós estamos apenas no meio do caminho, já que nós temos várias instituições originárias da Constituição de 88 que ainda não têm nenhuma efetividade.
mas que na verdade compõem um horizonte programático para a sociedade brasileira, para que nós possamos chegar lá de maneira firme, de maneira organizada, por dentro do Estado de Direito Democrático. Meu querido presidente César Brito, presidente nacional da OAB, presidente Aidi Damu, que nos prestigia como presidente da seção do Rio de Janeiro, companheira Lúcia Stuff, presidente da União Nacional dos Estudantes, companheiro Aldo Arantes, ex-presidente da UNE, grande quadro político desse país, que teve o desprazer de sofrer as violências, as torturas da ditadura nos cárceres da Operação Bandeirantes, e cuja presença aqui é muito significativa para todos que passaram por esse mesmo processo. Presidente da UBS, Ismael Cardoso, presidente da União Estadual de Estudantes do Rio de Janeiro, companheiro Daniel. Conselheiros, conselheiras, lideranças aqui presentes, anistiados e anistiantes. Eu vou traçar um paralelo rápido apenas de dois eventos políticos recentes na minha vida enquanto ministro da Justiça e que são extremamente significativos, que demonstram a importância de eventos como esse que nós estamos fazendo aqui no terreno da UNE, sede da UNE. Ontem, num debate que eu tive na Comissão da Amazônia, num dos momentos de instabilidade da reunião e de nervosismo compulsivo de um dos parlamentares, se sentia extremamente desconfortável naquele ambiente de debate, naquele ambiente democrático, numa troca de palavras, eu falei nas torturas da ditadura e na época do regime militar. E ele disse, naquela época era muito melhor. Isso é significativo porque demonstra que a sociedade brasileira ainda tem acolhimento. É um resíduo autoritário, é um resíduo ditatorial que permanece na cabeça das pessoas. Porque se a democracia e a república constituem espaços de tolerância, de diálogo, de debate, e que acolhem, inclusive, pessoas que têm a coragem pública de dizer isso, na época da ditadura, quem se opunha às suas normas, aos seus mandamentos, à sua autoridade, acabava que nem o Aldo Arantes e tantos de vocês aqui, certamente torturados numa cela da Operação Bandeirantes. E essa diferença significativa, ela dá a importância do trabalho da Comissão de Anistia, a importância do trabalho da OAB na luta pela abertura dos arquivos, a importância da atividade pública de cada um de nós, que não devemos sonegar o debate ideológico sobre a ditadura. Porque a ditadura, ao mesmo tempo que impõe um modelo econômico, ela impõe também um modo de vida, uma forma através da qual as pessoas se relacionam, uma forma através da qual o Estado intervém na mente, no coração das pessoas, no cotidiano das pessoas, para subjugá-las em função dos interesses daqueles que controlam o aparelho burocrático militar do Estado. E a democracia, a república, também tem que instaurar um novo modo de vida, uma nova forma de relacionamento entre os atores políticos, uma nova forma de convívio na pluralidade de opiniões e uma nova forma de respeitar, inclusive, o direito das pessoas de flagrarem o seu ritual de dor para velar os corpos daqueles que sucumbiram na luta contra o regime.
E por isso nós temos que continuar com esses trabalhos da Comissão de Anistia. Anistia não é esquecimento. Anistia não é retribuição financeira que tem apenas uma finalidade simbólica e que o Estado jamais poderá pagar para o dano que sofreu, que as pessoas sofreram, os atos de resistência democrática, de resistência inclusive pelas armas, para enfrentar um regime de armas, como ocorreu naquele momento. A anistia é um processo integrante da Constituição de um projeto republicano e efetivamente democrático para o nosso país. E isso exige um debate político, um debate ideológico. Se as nossas opiniões não transitam de maneira integral nos grandes jornais do país e são apenas colocados em carta de leitor ou em pé de página, nós temos que nos mobilizar e discutir publicamente em grandes plenárias, em grandes reuniões, nos jornais alternativos, nos jornais sindicais, nos panfletos das instituições do movimento social, para divulgar na sociedade o que significa a anistia e qual a importância que ela tem para o futuro desse país. Porque o que se vê, na verdade, hoje, é em cima de determinados temas, uma velada censura a respeito do trânsito de opiniões. Um velado cuidado para que as potencialidades democráticas da sociedade brasileira não se expressem de maneira plena. Portanto, é preciso conjugar a liberdade de imprensa, a liberdade de circular livremente a opinião de cada um. Pelos grandes meios de comunicação, que se sonegam essa opinião alternativa, que não é a opinião daqueles que controlam a mídia, nós devemos insistir junto ao movimento social, junto aos movimentos intelectuais, junto às instituições como a OAB, que encampem essa cultura política democrática e a divulguem amplamente na sociedade para minimizar, para reduzir, mas jamais para reprimir ou torturar as opiniões divergentes, fascistas, que podem sobreviver, sim, num regime democrático. Por isso, eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de estar fazendo esse trabalho com a minha equipe, Paulo Abrão. A presença da OAB é uma presença que nos fortalece. Tem vários também protagonistas da imprensa, inclusive da grande imprensa, que fazem transitar as nossas opiniões, embora essas opiniões sejam muitas vezes sufocadas e escondidas, como eu disse, no pé de página. Queria prestar uma homenagem à Associação Brasileira de Imprensa, cujo presidente chegou nesse momento, que tem nos acompanhado nessa luta e nos oferecido, inclusive, a estrutura da sua casa para que lá façamos os grandes debates, as grandes apresentações, onde as pessoas, os anistiados, podem exercer o direito de ter voz, inclusive para responder aquelas formulações que transitam em determinadas colunas, certamente originárias dos arquivos que estão escondidos pelos torturadores e que eles recebem de maneira privilegiada. E que nós ainda não acedemos, que nós ainda não conseguimos saber. Queria dizer a vocês que ontem, apenas para fazer um registro público, soube que o deputado com o qual eu tive um enfrentamento verbal tinha nas suas mãos toda a minha ficha pregressa como militante socialista, revolucionário desse país, que me orgulho de ter sido e sou. E ele pensava que ia me intimidar com a minha biografia originária dos órgãos de informação. E eu digo a vocês que eu me senti profundamente honrado dele ter escrito o meu passado, que pode ser apresentado publicamente, como não podem os torturadores desse país, os genocidas desse país, que sequer foram julgados, que sequer foram julgados
pelos crimes que cometeram nos porões da ditadura. Porque vejam vocês, alguns deles de boa fé, inclusive, e teve pessoas de boa fé defendendo o regime, sim. Teve pessoas enganadas. Eles dizem, mas a anistia, ela foi feita para todos, inclusive para os torturadores. Eu respondo, muito bem, se ela foi feita pelos torturadores, eles têm que ser julgados, eles têm que receber uma pena e depois receber a anistia. E não em abstrato, para que eles se escondem, como fazem hoje, em cima de uma postura arrogante, inclusive, que não aceita o Estado Democrático de Direito e sequer aceita a controvérsia política. Por isso, companheiros e companheiras, esse momento é um momento importante da democracia e da República. Quero dizer que a construção que o governo do presidente Lula faz, dentro do Estado de Direito, dentro da Constituição de 88, essa construção é uma construção que vai prosseguir. Porque nós sabemos que a democracia no Brasil começou tarde, começou fraca, mas nós temos os ombros e a cabeça forte para construí-las até o fim. Muito obrigado. Senhoras e senhores, registramos a presença do seu presidente da Associação Brasileira de Imprensa, senhor Maurício Azedo. Está encerrada esta solenidade. Convidamos a todos para assistir à apresentação cultural do Circuito Universitário de Cultura e Arte da UNE com o grupo Tá na Rua. E a partir das 14 horas, teremos o início da sessão de julgamentos da Comissão de Anistia. Pela atenção de todos, o nosso muito obrigado e tenham todos um ótimo dia. Esses trovadores, mercadores de ilusão, que pelas feiras mercados cantam poemas rimados que brotam da inspiração. E o cordel que vem dos negros celtos do povo espanhol, sei que agradará gregos e troianos deste rol, porque me disse o oráculo, trata-se de um espetáculo, tá na rua de sol a sol. E tudo que hoje se conta, dizem que já foi contado, mas se a gente reconta cantando em verso rimado, acaba levando em conta novo ponto acrescentado. E tudo que a gente se conta, dizem que já foi contado. Tá na rua, tá aí, tá na rua é sua praia, tá na rua vem aí, tá na rua, tá na raia que eu vi, tá na praia do Flamengo, tá na rua no Flamengo, tá na rua tá que tá, tome lá que eu tô no carro, tá na rua Lego, e a função vai começar com vocês nesse momento. Preparem seus corações que o Tá na Rua vai passar! Viemos trazer a trouxa do teatro, o teatro em defesa